Olá e boas-vindas a mais esta análise. Hoje a gente vai focar em algo que impacta literalmente cada clique e cada mensagem enviada. A cada segundo, milhares de terabytes cruzam o país e, convenhamos, muitas vezes a gente navega pela rede como se fosse um verdadeiro território sem lei. Mas a grande verdade é que toda essa vastidão digital é governada por um conjunto de regras invisível, porém absolutamente fundamental. Bom, vamos mergulhar nisso. Diariamente, a gente consome horas de conteúdo. Trabalhamos, estudamos e nos comunicamos através das telas. Mas surge aquela pergunta essencial. Afinal de contas, quem é que realmente dita as regras do jogo para a internet aqui no Brasil? Existe uma linha muito tênue entre a liberdade total e a necessidade de proteção e responsabilização. Entender exatamente onde essa linha é desenhada muda completamente a forma como a gente passa a enxergar a nossa própria vida online. E antes da gente entrar de cabeça nessa base legal, fica aqui um convite rápido. Para continuar acompanhando explicações estruturadas e diretas ao ponto como esta, não deixem de se inscrever no canal e dar aquele like. Isso ajuda demais a levar esse conhecimento para muito mais pessoas. Certo, vamos à parte 1. A Constituição da Internet, a famosa Lei 12.965 de 2014. Basicamente, o Marco Civil da Internet atua como a espinha dorsal, aquela base legal que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para garantir que a rede funcione de forma justa, tanto para quem provê o acesso quanto para quem o utiliza. Parte 2. Princípios e objetivos. Essa é literalmente a base da nossa pirâmide temática. Os artigos 2º e 3º da lei formam o alicerce fundamental de tudo que vem depois, sempre partindo da premissa do respeito à liberdade de expressão, aos direitos humanos e, claro, ao exercício da cidadania nos meios digitais. O que é realmente fascinante aqui é ver como a lei consegue equilibrar diferentes forças. Por um lado, ela garante a liberdade de expressão e uma proteção super rigorosa da privacidade dos dados pessoais. Mas, por outro lado, exige a responsabilização dos agentes. Ou seja, a internet é, sim, um espaço livre, mas definitivamente não é um espaço de impunidade. Além disso, a lei introduz conceitos técnicos importantíssimos, tipo a preservação da neutralidade da rede e a garantia de estabilidade técnica. Tudo isso precisando conviver em harmonia. E quando a gente olha para os objetivos da lei, lá no artigo 4º, a visão por trás da regra fica muito clara. O foco central é promover o direito de acesso de forma universal. A lei busca ativamente fomentar a inovação, a difusão de novas tecnologias e a adesão a padrões tecnológicos abertos. Em resumo, o objetivo não é trancar ou restringir, mas sim criar um ambiente onde o desenvolvimento floresça digitalmente e de forma totalmente inclusiva. Avançando para a parte 3, terminais e endereços IP. As definições técnicas. Subindo mais um degrau na nossa pirâmide, a gente passa dos grandes princípios para a parte super prática do artigo 5º, que basicamente traduz a linguagem da tecnologia para a linguagem do direito. Começando pelo básico, o que é um terminal? Para a lei, um terminal não é só aquele computador de mesa clássico, é literalmente qualquer dispositivo que se conecte à internet. Pode ser o celular, um laptop, um tablet ou até mesmo aquela televisão inteligente da sala. Qualquer um desses aparelhos funciona como o ponto de partida ou de chegada das informações na rede. E como é que esse terminal é encontrado nessa imensidão da rede mundial? É bem aí que entra o famoso endereço IP. Podemos pensar no IP como uma placa de identificação digital do dispositivo. A lei define isso como o código atribuído a um terminal para permitir a sua identificação seguindo parâmetros internacionais. Sem o IP, é tecnicamente impossível enviar ou receber dados. É a identidade básica de cada conexão. Parte 4. Registros de conexão. Rastreando a pegada digital. Vamos ver como a legislação lida com o rastreamento das nossas atividades para garantir a responsabilização, mas sem esquecer da privacidade. O detalhe crucial aqui é entender o que exatamente forma um registro de conexão. É aquele conjunto de informações com data, hora de início e término, a duração e o endereço IP utilizado. É o quando e o por quanto tempo uma conexão existiu. Mas olha, o mais importante de tudo e que a lei bate muito na tecla é que o conteúdo da navegação, ou seja, o que foi lido ou assistido, não entra nesse registro básico de jeito nenhum. É só o carimbo de tempo mesmo. Isso ilustra muito bem uma separação técnica que é, honestamente, genial. De um lado, a gente tem o registro de conexão, que é a responsabilidade do provedor de internet, aquela empresa que leva o sinal até as nossas casas. Do outro, temos o registro de acesso a aplicações, que guarda quando um IP específico usou um site ou aplicativo.
Separar essas duas camadas é justamente o que impede que uma única empresa tenha um mapa completo e total da vida digital de alguém. Chegando na parte 5, o papel do Decreto 8771 de 2016. Se o Marco Civil estabeleceu as regras do jogo, esse decreto funciona como um verdadeiro manual de instruções, detalhando exatamente como tudo isso é executado no dia a dia. Só para deixar essa diferença bem clara, a lei é a fundação, ela fixa os direitos fundamentais, os princípios e define o que é um IP, por exemplo. O decreto, por outro lado, desce lá no nível técnico, listando os procedimentos exatos para a guarda de dados e definindo os limites absolutos da neutralidade da rede. E assim chegamos à parte 6, neutralidade e segurança. O topo da nossa pirâmide, onde o decreto pega aqueles princípios abstratos e transforma em barreiras reais de proteção dentro dos servidores das empresas. A regra de ouro é: todo dado deve transitar na mesma velocidade, sem discriminação. Mas e as exceções? O decreto diz que degradar o tráfego só é permitido em duas situações extremíssimas. Primeiro, por requisitos técnicos indispensáveis, tipo bloquear um ataque hacker ou desviar o tráfego de um cabo rompido. Segundo, para priorizar serviços de emergência. E o recado mais importante aqui é absolutamente proibido priorizar dados por causa de acordos comerciais. A internet não pode ter, de forma alguma, vias expressas pedagiadas. E sobre a segurança, a barra de exigência do decreto é altíssima. O artigo 13 força os provedores a adotarem medidas super duras. Estamos falando de controle estrito de quem pode acessar dados internamente, sistemas de autenticação dupla e até a criação de um inventário detalhado de qual funcionário acessou qual dado e quando. Fora isso, exige o uso de técnicas para garantir a inviolabilidade dos dados, citando a criptografia de forma direta. Tudo para que o que é privado continue de fato privado. Mas olha só, não adianta apenas ser seguro nos bastidores, tem que prestar contas. O decreto impõe uma transparência obrigatória. As empresas são obrigadas a explicar ao público, usando uma linguagem super acessível, quais são seus padrões de segurança e qualquer prática que afete a qualidade do serviço. Nada de esconder as regras em termos técnicos que ninguém entende. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final que é simplesmente fascinante. A gente viu como a lei e o decreto montam um sistema complexo, uma legislação que protege a liberdade através de uma blindagem técnica muito regulamentada. A proibição de privilégios comerciais e a exigência de criptografia mostram que a liberdade só existe porque há regras muito estritas segurando as pontas. A grande questão que fica no ar é: será que essa regulação técnica tão engessada é o que realmente garante a nossa liberdade digital, ou ela apenas define até onde essa liberdade pode ir? É algo super válido para se pensar da próxima vez que a gente abrir o navegador para uma simples pesquisa. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima análise.